Muito bem. Vamos iniciar agora a resolução das questões do capítulo 3 do volume 1 de Física do Halliday, da oitava edição. O capítulo que se refere à questão dos vetores, que vai ser essencial para a gente entender o movimento em duas e em três dimensões no capítulo 4, né? O capítulo posterior a esse. Na questão número 1, a gente vai iniciar com o tópico de componentes de vetores. Então, as questões desse tópico vai ser em relação a essa parte do cálculo vetorial. Então, nós temos a seguinte enunciado. A componente x do vetor A é menos 25 metros e a componente y é 40 metros. Letra A. Qual é o módulo de A, do vetor A? E letra B, qual é o ângulo entre a orientação de A e o semi-eixo x positivo? Então, nós temos ali o nosso plano, formado pelos eixos x e y, na figura abaixo, onde nós temos a componente em minúsculo AX do vetor A em vermelho no gráfico, e a componente AY, né, em minúsculo, no eixo y do vetor A em vermelho. Então, o nosso AX ele vale 25 metros negativo. Esse menos é porque ele está orientado no sentido negativo do eixo x, enquanto que o do y, mais positivo, está orientado no sentido positivo do eixo y. A letra A pede qual é o módulo desse vetor. Nós temos os valores da componente e ele quer o módulo. O módulo pode ser dado por essa equação aqui. Então, o módulo do vetor é a raiz quadrada da soma de suas componentes, cada um ao quadrado. Bem simplesinha. Então, nós temos aí a componente A ao quadrado e a componente B ao quadrado, que é negativo 25 ao quadrado e 40 ao quadrado. Resolvendo cada potência dessa, nós temos 625 mais 1.600. Fazendo a soma, vamos ter 2.250 e extraindo a raiz desse valor, nós temos que o módulo desse vetor, né, ou seja, a extensão dele, é de 47,17 metros. Na letra B, ele pede o ângulo desse vetor em relação ao eixo positivo de x, enquanto que aquele ângulo ali que nós estamos vendo ali no gráfico é em relação ao eixo negativo, né, no sentido negativo. Então, o ângulo de um vetor ele vai ser dado pela tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se você olhar ali, nós temos um triângulo formado aqui pelo vetor A, aqui embaixo, quer dizer, pela componente do AX aqui embaixo, e por transporte de vetor, né, o vetor AY aqui, formando um triângulo retângulo com o nosso vetor A. Então, aqui o ângulo, né, nosso ângulo θ, ele está oposto ao cateto, que é o nosso AY, e adjacente ao nosso AX, ao nosso cateto AX. Então, tangente de θ vai ser AY sobre AX. E a tangente a menos 1 dessa fração é justamente o nosso ângulo do nosso vetor em relação ao eixo x, só que nesse caso aqui em relação ao sentido negativo do eixo x. Então, resolvendo aqui, né, substituindo os valores, resolvendo, vamos ter tangente a menos 1 de menos 1,6, que vai dar 58 graus negativo.
negativo porque está na direção do eixo negativo de x. Porém, a relação entre o lado positivo e negativo do eixo, né, forma um ângulo de 180 graus. Eu devia ter feito a animaçãozinha para não ficar tão estranho assim, para eu ter que fazer. Então, em relação ao sentido positivo de x, vai ser a operação entre 180 e menos 58. Então, o ângulo desse vetor em relação ao sentido do eixo positivo de x é de 122 graus. Muito bem, até a próxima questão.